Você pode muito bem estar tendo crises epiléticas e não sabe. Eu vou te falar uma coisa que pode te surpreender um pouquinho, mas nem toda crise epilética é aquela convulsão clássica que a gente imagina. Na verdade, algumas pessoas têm crises todos os dias e não sabem ou não fazem ideia disso. E isso costuma ser confundido com distração, cansaço, ansiedade e até mesmo déficit de atenção. Esse tipo de crise pode ser muito sutil. A pessoa está conversando e de repente ela para, fica olhando no fixo como se tivesse saído do ar, desconecta por alguns segundos e depois volta como se nada tivesse acontecido, às vezes um pouco confuso. Quem está de fora acha que a pessoa se distraiu, mas na verdade o que aconteceu foi que o cérebro teve uma descarga elétrica. Antes da gente continuar, eu quero abrir um parêntese sobre essa parte que eu comentei sobre esse sintoma clínico. Porque você talvez tenha pensado que tudo isso que eu comentei com você, assim, na hora, veio direto àquela famosa e popular crise de ausência. E sim, ela está dentro disso que a gente mencionou, mas ela não é a única coisa. Nós também temos um outro tipo de crise, que são as crises com comprometimento da consciência. A diferença entre elas não é no que a gente vê do lado de fora na hora da crise, ou o que é o comportamento daquela pessoa. E sim, o que a gente analisa durante o exame do eletroencefalograma e também a partir de algumas outras informações sobre criança, adulto, como aquilo aconteceu e que momento isso aconteceu. Eu gosto de fazer esse parênteses justamente porque às vezes a gente fala como crise de ausência como se fosse o sintoma clínico, e não é bem assim. A primeira, a ausência que a gente comentou, ela é considerada uma crise generalizada e é mais comum em crianças, enquanto que a crise do comprometimento da consciência ela é uma crise focal, mais comum em adultos. Ficou confuso sobre o que quer dizer crise focal, crise generalizada? Tem outros vídeos aqui no canal que vão falar justamente sobre isso e também no perfil do Instagram. Então vai lá dar uma olhadinha ou eu vou deixar aqui em algum momento, em algum lugar nos comentários onde vai estar essas informações. E por que precisa ser tão importante essa diferenciação entre crise focal e crise de ausência generalizada? Porque justamente o tratamento é completamente diferente e a forma de enxergar cada uma dessas epilepsias também é. Então, antes de eu fechar o parênteses, a gente vai começar a se referir a esses eventos de perda de consciência, ou de apagão, ou de esquecimento, como parada comportamental. E aí, a partir disso, a gente segue logo pro resto da explicação. Então, agora, pensa comigo. Se essa parada comportamental acontece várias vezes ao dia, o que você acha que vai acontecer com o aprendizado, com a memória e com a atenção? Em uma criança, isso pode parecer uma dificuldade escolar, uma baixa inteligência ou um déficit de atenção. Em um adulto, já pode parecer desatenção, falta de comprometimento ou ansiedade. E na verdade, a gente tem vários tipos de crise diferentes do que essas duas que eu comentei com vocês, e que também não são convulsões. Existem vários tipos de crise epiléticas que não tem nada de componente motor. Elas podem ser uma sensação de medo súbito, um aperto no peito, um déjà vu meio estranho, uma sensação estranha de aperto que sobe do peito em direção ao pescoço. E é nessas horas que o diagnóstico ele vira qualquer outra coisa que não é epilepsia. Vai virar ansiedade ou algum outro transtorno psiquiátrico, doença do refluxo ou alguma questão de trauma, enfim. Essas pessoas elas passam anos sem diagnóstico e isso é um problema muito sério, né? Se você percebe episódios repetitivos, curtos, que começam do nada e passam rápido, isso merece uma investigação mais aprofundada. Se você apresenta ou conhece alguém que tenha eventos repetitivos, rápidos, que acontecem do nada, eles merecem atenção. Se esse vídeo te fez pensar em você ou alguém próximo, vale a pena procurar uma avaliação neurológica, porque o diagnóstico ele muda completamente tanto o tratamento quanto a qualidade de vida também. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, siga o canal para mais curiosidades sobre neurologia e também siga no Instagram.